Olá, sejam bem-vindos ao Ciranda Cast, que não será um programa, serão apenas alguns episódios formando uma série para trazer conscientização sobre o português como língua de herança e o bilinguismo. Dentro dessa série, nós já tivemos 3 convidados muito especiais. A nossa primeira convidada foi a fono bilíngue Karina, o segundo convidado foi o nosso ex-embaixador, o senhor Marcel Beato, e o terceiro e último passado foi a Frida, que é uma mãe irlandesa casada com um pai brasileiro. E hoje nós temos 2 convidadas muito especiais para compartilhar com vocês um pouquinho da rotina delas. E tenho certeza que muitos vão se identificar com o formato de família, com rotina, com o que acontece dentro da casa delas. Eu sou Taniana Perazzolo, sou pedagoga, psicopedagoga, formada também com especialização em práticas da educação bilíngue e estou em formação no Instituto Pickler para aprender um pouco mais sobre essa abordagem dentro da primeiríssima infância. E eu acho que eu estou ansiosa hoje também. Vou apresentar as minhas convidadas. Temos hoje a Carol e a Ellen. Muito obrigada, meninas, por aceitarem esse convite, trazer um pouco mais da família de vocês, do conhecimento de vocês, da experiência de vocês. A ideia desse podcast, eu acho que eu passei um pouquinho, mas eu quero falar de novo para quem está assistindo com a gente entender. Quando a gente vem morar fora, eu vou ser muito sincera, eu sempre trabalhei com bilinguismo. E quando eu vim morar fora, na minha cabeça, quem tinha criança aqui fora, a criança já nascia com metade do cérebro em português, metade em inglês. Juro por Deus, eu acreditava que era isso. E aí eu fui conhecendo um pouco as famílias, logo que eu cheguei, né? A gente que lida com criança tem essa questão de estar sempre perto de pessoas com crianças. E foi quando eu me deparei com muitas meninas. E as crianças, elas falavam às vezes em português, a criança respondia em inglês, ou então a criança só falava em português, não sabia o inglês, e tudo aquilo foi me trazendo alguns questionamentos dentro do bilinguismo. E hoje, imersa já nesse mundo do português como língua de herança, eu me deparo com outro lado, a questão das famílias que não ensinam o português para as crianças, né? Então, eles colocam muitas barreiras, elas, né, os pais, as mães, para não ensinar. E dentro da Ciranda, eu tenho tantos formatos de famílias lindas que são tão dedicadas ao português, valorizam tanto. Eu falei, não, tem que sair alguma coisa para a gente trazer para o mundo, para não só quem está na Irlanda, mas é um podcast que serve para todo mundo que está morando fora, entender um pouquinho disso. E diferente do episódio passado, que era uma mãe irlandesa com um pai brasileiro. Maravilhosa. Maravilhosa, o português e é uma dela. configuração um pouco diferente do comum, que a maioria é a mãe. Eu acho que a maioria é a mulher brasileira com o europeu. O europeu. E aí algumas mensagens falam, mas é porque a mulher é muito dedicada. Geralmente a mãe mesmo se envolve, porque ela tem esse outro lado afetivo com a criança. É muito difícil encontrar um pai que fale português. Eu, calma aí, que na Ciranda nós temos. E hoje ele foi aqui... Ele fez questão, né? Ele que, assim, os dois juntos, claro, mas muito legal também que veio dele essa vontade de, é isso aí, aqui em casa eu vou falar em português. E a criança vai, querendo ou não, aprender os 2 idiomas naturalmente. Muito bem. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, quero que Carol se apresente um pouquinho. Hoje, nesse primeiro momento, quero saber de vocês, tá? Então, quem é Carol, por que a Carol está aqui, e mesmo para Ellen, tá? Então, quem é a Ellen? Ellen, o que vocês faziam no Brasil e há quanto tempo vocês estão aqui na Irlanda? Antes das crianças, pensem lá atrás, tá? É difícil, né? É difícil, né? Mas pensem em vocês. Então, eu sei que muitas pessoas também vão se identificar com isso, né? Porque a gente vem para cá para o intercâmbio, né? E a vida muda o percurso. Completamente. Então, quero saber de vocês. Bora lá, Carol. Obrigada, Tani, por convidar. Eu confesso, né? A Tani não é só a prof da Lua e da Mila, mas também uma amiga pessoal. Então, é muito especial estar aqui dividindo desculpa os erros de português, que vai acontecer, tá? A gente... Eu sou meio Lucina Gimenez também. Deixa um pouquinho o microfone e fala. Aqui, pronto. Bom? Na direção do microfone. Isso. É melhor? Isso. Tá. Então, meu nome é Carol, eu sou de São Paulo, já tô na Irlanda há quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, 2025. Sou enfermeira no Brasil, né? Era enfermeira. Ainda sou, né? Acho que para sempre serei. Mas exercia como enfermeira no Brasil.
E vim pra Irlanda com o intuito de ficar aqueles 8 meses na época, né? Que a gente tinha 6 meses de curso e os 2 meses de férias. E quando acabou, né, o curso, quando minha passagem para domingo vir embora, cheguei de férias depois de uma Eurotrip, falei, quer saber? Não quero voltar. Fechei o curso naquela sexta-feira e fui pro Brasil de férias, voltei pra Irlanda e aí aqui estou até hoje. Muito bem. E hoje você trabalha com o quê, Carol? Hoje eu sou doula. Sou doula. A melhor. Eu vou ser suspeita pra falar. Mas eu sou birth doula e postpartum doula também. Muito bem. Eu vim pra Irlanda 12 anos atrás, quase. Janeiro vai fazer 12 anos. E mesma coisa, eu vim, mas na época eu vim, era um ano de visto. Eu falei errado, era isso mesmo. Era um ano? Era. É porque mudou Agora um pouco que depois. são 8 meses, né? Aí, tá vendo? Aí Vai eu- acontecer. Acontece com frequência. Eu vim com o intuito de melhorar o inglês, e aí Mas eu sabia que eu ia ficar mais. Eu já Qual que tinha. era a sua área no Brasil? Era arquitetura. Eu me Arquitetura. formei arquiteta, fiquei um ano trabalhando, e aí vim pra cá. Eu tinha um sonho de conseguir um trabalho em arquitetura. Eu fui muito sortuda. Em 6 meses eu consegui um estágio no escritório. E aí, com a oportunidade do trabalho e ficando, e na época era mais fácil renovar, e fui renovando. Aí eu conheci o Dani, que é meu marido hoje. Conheci ele, eu tava 1 ano aqui na Irlanda. E fui indo, assim, eu fui ficando. Quando a gente tava junto, foi morando junto e foi crescendo, foi aquele relacionamento aumentando. E eu trabalho com arquiteta desde então, naquela época, né? Vai fazer quase 11 anos, né? Agora, fez mais de 11 anos trabalhando na área de arquitetura, que eu tive muita sorte de conseguir. E também sorte de trabalhar com brasileiros na área. Então, que legal. tenho, desde o começo, eu trabalhei com brasileiros. Hoje, também trabalho com umas 4, 5 brasileiros. Então, o inglês, é óbvio que é tudo inglês não no trabalho, mas o português é bem dominante lá. Parte do seu Usa Tanto muito é que ainda. já levei pito, que a gente só fala português lá. Então, é isso, Bacana. 12 anos e... Então, quase E aí- 10. e é e 12. counting, é. Ah, então tá bom. E são duas mães que elas são da Ciranda, mas não somente do Language Club, elas fazem parte, as crianças, né, claramente, e a família, claro, elas fazem parte do Ciranda Minding, né, o Child Minding, que são as atividades em português também e os cuidados como se fossem os cuidados de creche, que acontece durante a semana. E primeiro começou com a Lua, sua pequena mais velha, e agora tá com a Mila. E aí ela falou assim, tem uma amiga minha que também vai precisar, eu já indiquei. Então, falando sobre isso, a amizade de vocês, porque querendo ou não, vocês têm um perfil muito parecido, né? Muito. E de onde surgiu essa amizade de vocês? Há quantos anos? 4, quase 5 anos, talvez. Acho que foi Alguma 2000, coisa assim. foi na pandemia. Nós temos, foi um grupo do WhatsApp de... Tem sempre um, né? Aquele que junta Junta o todo cupido da mundo, amizade. A gente... Vocês têm uma grande beijo onde afinidade. tá a câmera. Beijo, Thomas. Na verdade, ele que juntou a gente. Vocês têm uma coisa muito em comum, né? Que foi o que juntou. O veganismo. Falando em veganismo, não. Você A gente entrou, a gente vai tentar converter a Tani. A gente sabe que você, né, não gosta ou não se dá muito bem com a bebida, digamos assim. Mas, Corta. se você quiser chamar a gente pra um jantar, já tenho que nos servir. Bora lá. Nem a gente provou ainda. E, gente, eu fui aprender com vocês também essa questão do vinho ser vegano ou não. Mas deixa pra outro episódio. Vamos fazer Outro um episódio só episódio. de veganismo? Vamos. Olha só, gente. Muito obrigada. Tem a Baileys também vegana, mas não curti. Você gostou da Baileys? Eu não lembro se eu Você não tomei, provou? eu não lembro se eu tomei. Obrigada, Essa é meninas. base de Amei. coco. Tô Espero vendo. que você goste. Depois a gente abre pra É provar. verdade, Depois vamos A experimentar. gente já vamos terminar essa água aqui. Então, veganas. Isso, aí a gente entrou nesse grupo e aí teve encontrinhos e a gente começou a conversar. Coincidentemente, eu morava na mesma região. Eu ainda não... Não. Hoje a gente mora super perto, né? Mas na Não era época tão longe, né? era uns 20 minutos... Não, uma meia hora de carro.
E a gente começou a trocar figurinha. E aí, você já tinha a Lua. Eu tava tentando engravidar e você também tava tentando o seu segundo filho. Foi E aí bem foi rápido. quando a gente meio que começou a conversar. Eu tentei entender sobre maternidade com ela. E aí entrou a parte da doula, que ela teve parto em casa. E eu também queria ter parto em casa. Então foi uma amizade, assim, que foi crescendo de vários sentidos, né? Não só da maternidade, mas Não também... só do veganismo, então vocês Exatamente, começaram a é. ter muitas coisas em comum. E aí a Quando gente- meu filho morde minha filha na creche. Corta Acorda! Acorda de novo. E tem a foto tão bonitinha. Ele olhando assim. E agora, você entrou num ponto, né? Então, que hoje já da questão da maternidade, mas então vamos falar um pouquinho do formato da família de vocês. Perfeito. Né? Então, já deu spoiler no começo, mas me fala um pouquinho da como que é o formato da família de vocês, o nome dos filhos, se quiserem falar, quanto tempo tem cada um. Vou primeiro agora. Pode. Tá, bora lá. Eu tenho um filho só. Tá. O Leo. Quer mais? Eu não sei ainda. Tá no começo. No momento. Corta, Dani. No momento, ainda não. Ele tem só 10 meses, então eu acho que esperar um pouquinho. Eu sei que tem muita gente que já tem um em seguida do outro, mas eu acho que vamos esperar um pouco. E vocês são um casal que curtem muito, né? Então, vocês estão curtindo cada fase, né? Então, Eu tá acho que gostoso. eu queria esperar, sei lá, uns 4 anos, talvez. Não sei. Eu joguei assim. Joguei pro universo. E então eu sou uma mãe nova, né? Tô aprendendo muita coisa e também agradecer não só a Carol com a amizade, mas você me ajuda demais com a educação do Leo. Demais mesmo, porque não só na parte do dia a dia, mas com a ajuda do o que fazer, reagir quando ele faz alguma coisa. Por exemplo, quando ele mordeu a Mila. Eu fiquei desesperada quando você mandou a mensagem. Então, minha família é essa. Eu, o Dani e o Leo. E o Dani, ele é do norte da Irlanda. Então, as nossas famílias não estão aqui em Dublin, né? Então, minha família tá no Brasil. E os 2 irmãos do Dani moram em Dublin, né? Mas a família deles de tios, pais, os avós do Dani, os bisavós, são tudo em Derry e em São Paulo. Entendi. E há quanto tempo você tá com o Dani? 11 anos. 11 anos com o Dani. Isso. Nossa, Vai fazer bastante. 11 agora em dezembro. Bacana. E você, Carol? Eu sou casada com o Seb. A gente se conheceu em 2016, então faz 8 anos, né? Acabou de fazer 8 anos. É isso mesmo? Né? Não sei. Eu fui comemorar, foi isso? Foi. 11 anos. Eu tenho 2 meninas. A Lua, que vai fazer 5 anos agora em janeiro. E a Mila, que tem 2,5. E quer mais? Não. 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 O meu é um não sem corte. Não, eu acho que... Assim, eu sempre quis, né? Sempre quis ter família grande. O Seb tem uma família bem grande. Ele é o mais novo de 6. A gente sempre pensou, desde antes de se conhecer, né? Antes, pessoalmente. Já tem um spoiler da próxima pergunta, talvez. Mas ele sempre quis. Eu também, a gente sempre quis ter filhos. Mas a gente sabe que a realidade, né? Da mãe, né, principalmente da mãe expatriada, que não tem Rede de apoio. acaba que a atenção e a educação que eu prezo, eu não conseguiria dar se eu tivesse mais do que 2. Então, a gente tá feliz. E é isso. Eu não sei como o pessoal tem muitos filhos. Eu tô assim, meu Deus do céu, como que faz? Vai ficando mais Eu tranquilo, fico assim, mas acho muito. que a demanda Eu mesmo, fico muito. sabe? Não surpresa no modo positivo, assim, meu Deus, a pessoa é uma heroína, a família tem que aplaudir, porque é muito difícil educar um filho. Ainda mais sem o suporte, acho que é Exatamente, o que pega mais, né? Se eu estivesse no Brasil, mãe, tô deixando aí. Sim, sim. Né? Sem muito. A rede do apoio faz muita diferença, eu acredito, né? então- Mas até a sua rede de apoio, por mais que às vezes eles te ajudam, mas não tá ali do lado, né? Não é uma coisa que vocês podem decidir de última hora e deixar ali na volta. Os irmãos do Dani, o mais novo mora até aqui perto. Mora em Stillorgan, que de carro dá uns 15 minutos. Mas eles também trabalham, eles também têm a vida deles, né? Não é... eles ajudam, eles visitam quase todo final de semana, mas não, como a Carol disse, não é... Mãe, tô deixando aí, largando o pacote aí pra você. Você consegue pegar hoje na escola, No né? final Não de tem? semana, por exemplo, que eu tava um pouco ruim, e aí eu falei pro Dani, nossa, se sua mãe morasse aqui em Dublin.
A gente Eu ia ajudaria, largar ele né? o final de semana inteiro com ela, porque a gente tava bem cansado. O Dani também tava um pouco resfriado. E que é um sentimento que eu acho que as mães expatriadas têm também, muito em comum com vocês. Porque sempre é essa mesma... não vou falar que é uma reclamação, mas é uma dor, né? Que acaba tendo, né? De É uma não ter... É realidade, uma né? realidade. Exatamente. Mas, gente, eu preciso falar porque eu tô sabendo da situação e eu preciso compartilhar com vocês, gente, porque funciona. Onde vocês conheceram o marido de vocês? No Tinder. Dublin. No Tinder, colocando no raio de Dublin? Na verdade, não, né? Foi ao contrário. Eu tava aqui e aumentei um pouquinho, né? Só aquela... Ele tava em Wicklow. Tava. Esse sabe o Vamos Põe comentar 25 esse aqui. Fiquei ali aqueles 6 meses de avaliação do aplicativo, né? Que foi legal. Vamos ver se funciona a distância também. Daí aumentei ali alguns quilômetros. Achei. Imagina se eu não tivesse aumentado os Não, o quilômetros. Seb sempre fala assim, ó. Podia ser sabe assim, aquele só... não. Não acredito. Perdi a oportunidade. Sim. Mas junta, né? Ia acontecer, eventualmente. Não, talvez não no Tinder, mas... Mas o Porque Tinder é lugar. funciona, então. Funciona. Ué, funcionava, agora eu não sei. Então, é que faz muitos anos, então não sei se continua a mesma pegada, mas o Tinder foi o principal ali. Onde deu match mesmo, Foi. então começou no Tinder. E quando vocês foram recebidas pela família deles, vocês sentiram alguma coisa? Foram bem acolhidas? Teve algum tipo de preconceito? Vocês passaram por alguma situação que vocês queiram compartilhar? Que vocês acham que é válido compartilhar? Ou foi tudo bem? Foi super aceitável? Foi tranquilo? Pra mim foi muito bem. A família dele me trata como filha. A mãe dele só teve 3 meninos, né? Então ela nunca teve uma filha. Então ela fala sempre que eu sou a filha dela. Hoje ela tem outras 2 noras, né? Mas... Quem que é a nora preferida? Claro que eu sou a preferida. Eu falo isso todas as vezes. Abertamente. Todas sabem. E as outras noras são irlandesas? Uma é irlandesa, a outra é americana. Tá. É estadunidense. É estadunidense. E você... E- desculpa. E não é isso. Então, Foi bem foi super recebida. Bem recebida. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Derry, ela comprou um buquê de um vaso com tulipas, coisa mais linda. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ah, você conhece ela, sabe quão fofa ela é. Queridíssima. Não foi diferente também, né? Como eu falei, a família do Seb, então, são 5 irmãos, né? Com ele 6. Mas existe essa mistura cultural na história da família mesmo. Então, o pai, né? O pai é escocês. A mãe nascida em Hong Kong, mas ela, né, com raízes Irlandesas? britânicas. Aí tem o irmão que é Thai, casado com irlandesa. Tem o outro irmão que é casado com espanhola. Então, assim... Nossa, é super multicultural a família. Sim, multicultural. Então, mesma coisa. Nunca sofri... Assim, não só na família, mas na Irlanda mesmo. Eu particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou racismo, nada do tipo. Então, Eu já tive Situações? situações na isso, na Irlanda, mas não vou... Eu sei que hoje é o dia da consciência negra, mas são episódios que eu prefiro agora, nesse momento, não comentar. Mas já tive, sim, aqui na Irlanda. Né? Mas com a família e com o seu Não, companheiro? na rua. Não teve nada na família. Nunca ninguém, nem no trabalho. Tive essa sorte, mas eu conheço pessoas que já passaram no trabalho e na família e na Irlanda também. Sim, não, até na família é uma coisa que também me pega muito, porque eu escuto muitos relatos, então eu acho que até às vezes a questão da família não levar, da decisão da mãe principalmente, né, não levar adiante o português ou essa imersão na cultura, porque ela recebeu foi mal recebida na família, não foi tão aceita, e ali para ela continuar bem com o companheiro, acaba evitando coisas do nosso país, nossas Muito músicas, triste. cultura. Muito amiga, eu não triste. julgo, sabe? Eu acho que, claro que o ideal, né? Do presente que a gente deixa para os nossos filhos, obviamente que seria maravilhoso que todas as famílias conseguissem trazer o português e manter, né, a língua portuguesa latente ali.
Mas eu não julgo. Tem muita gente que também não tem informação, tem família que não sabe como fazer. Então, acho que isso que você tá fazendo aqui é muito importante. Até trazer a Karina, né? A Karina é maravilhosa. Até quem, né, você já obviamente já colocou lá no seu stories, mas no post e tudo mais, o contato dela, mas ela traz muito disso, né? Muita gente não sabe nem por onde começar. Então, eu acho importantíssimo isso que você tá fazendo aqui, como conscientização mesmo, né? E planta uma sementinha também, guia. às vezes a pessoa tá pensando ou não tá grávida ainda, mas já vê isso na rede social e falar, nossa, eu tenho uma pessoa que fala sobre isso, então eu vou começar a pensar. E talvez, se você não tivesse esse projeto, esse cuidado de colocar essa importância não só na comunidade brasileira, mas na internet, talvez essa pessoa que vai ficar grávida no futuro não ia ter essa preocupação. Eu acho que é exatamente isso que eu queria atingir. Tanto as meninas, as mães que eu conheço, e que se colocam nessa condição de... Várias condições, né? Mas essa que eu falei, da questão de ter sofrido o preconceito e não levar adiante. Ou então, a falta de conhecimento, ou a comodidade de se comunicar em inglês, uma vez que tudo aqui acontece em inglês. E às vezes, mas meu companheiro, ele não quer aprender. Então, assim, eu acho que eu vou tentar trazer um pouquinho de cada tipo de formato para saber, para mostrar. Tanto que é possível. E também eu tenho certeza que o marido de vocês hoje, quando a gente começar a falar dessa situação, também vai inspirar um outro pai que fala assim, poxa, eu não parei para pensar nessa situação. Acho que realmente falta um pouco de mim. Acho que eu preciso me dedicar um pouco mais. Se plantar essa sementinha em uma família, acho que o que a gente está fazendo hoje aqui já está valendo a pena para mim, certeza. entendeu? É o que eu espero. E falando já nessa sementinha, foi fácil, vocês tiveram que convencer, ou foi fácil a decisão de colocar, por exemplo, as crianças na ciranda em um contexto de português diário, dentro da cultura brasileira, dentro de um acolhimento brasileiro, ou vocês tiveram que conversar, teve que convencer, ou não? Tipo, a decisão foi tomada e foi aceita. Como que foi? Quer começar? Pode começar. Ixi, então tô vendo que tem um BO por aí. Não, é até engraçado, porque... Como eu falei, né? Nós sempre pensamos, antes de nos conhecermos pessoalmente, ali na conversa, online, a gente já falava sobre ter filho, se queria, se não queria, pra ver se dava aquele match, né? Não só fisicamente falando ali no Tinder, mas de personalidade. Com os planos, os projetos, antes né? de conhecer. Então, a gente conversou por quase 2 meses antes de nos conhecermos pessoalmente. E... era muito engraçado, porque a gente já sabia que teria filhos e que gostaria, né? E quando a gente namorava, eu brincava com ele que a gente não teria filhos até ele aprender o português. Porque eu não ia querer ficar traduzindo uma coisa aqui, e eu sou assim, né, gente? Quem me conhece? Quem me conhece? Não, chegou num ponto muito legal. E aí eu falo, não, mas... Não tem como, né? O português é algo que... E não foi nem estudado, foi meio que... foi intrínseco, foi seu. Foi, porque, de novo, né? A família no Brasil não fala português. Como é que eu... Fala inglês. Desculpa, não fala inglês. Como é que eu iria pro Brasil e minhas filhas teriam que ficar traduzindo? É até um saco, né? Porque aqui no Brasil, fica aqui, fala ali, fala lá, e você não vive. Fica ali só de tradutora. Quantas mães voltam de férias do Brasil querem férias? Porque ficam cansadas disso, né? E então, quando a gente namorava, ele fez um curso de português na Atlas. Não sei se ainda existe esse curso ali no canal. Sabe que tem perto de onde nós encontramos, sei. ali. E só que tem um detalhe que o Seb é disléxico. É isso mesmo? Bora. Será que você não é disléxico? O Seb é disléxico. Então, ele tem uma certa dificuldade com idiomas. E ele topou, assim, na hora. Não foi nem questionou. Ele, não, acho que tá isso mesmo. Então, e ele conheceu minha mãe com 2 meses de relacionamento. E eles se comunicavam do jeito que dava. Eles riam horrores. E acabou que ele não aprendeu português. A Lua foi... eu digo que ela foi um presente do veganismo. Mas isso é pra outra história também. A gente não estava planejando ter filhos. Ainda, né? Ainda,
a gente tava com um casamento marcado, bateu a pandemia, o plano era casar sem filhos, a gente casou com 2. Depois de 3 remarcações. E acabou que o Seb aprendeu por osmose, né? Ele não fala, mas ele entende 80%. E o que ele pode, ele fala em português. O que ele entende, se as meninas falam em português com ele responde o que sabe em português. Eu não tive, assim, essa conversa no começo, porque nós éramos muito jovens. Então, não era uma pauta, assim, que era importante, conversar. De repente, não era. Né? E até quando a gente casou em 2019, a gente não falava muito de filhos. Eu ainda não tinha, assim, essa loucura, assim, de ser mãe. Eu tava ainda bastante focada na minha profissão. E, enfim, não era uma coisa, assim, que era muito importante pra mim na época. E quando resolvemos engravidar, foi um processo longo até eu conseguir ter o Liu. Então, nesse processo, a gente começou a conversar. E aí, com as amigas, com bastante amigas com filhos, eu comecei a perceber, né, as dificuldades e quanto é importante. Eu tinha vocês como uma base, assim, como uma referência, e outras famílias que têm a dificuldade da criança falar português. Então eu vi, nossa, é muito difícil mesmo ir pro Brasil, e relatos de amigas falando, olha, se a criança não fala português no Brasil, como você disse, a mãe fica cansada. Então comecei a conversar com o Dani, e eu falava com a barriga só em português. E é um processo difícil, eu ainda tô. É só 2 meses que ele nasceu. E ainda, às vezes, eu tô falando com ele 95% talvez é em português, mas às vezes sai alguma coisa em inglês. Porque a gente vive num país que só fala inglês. Então, é um processo, e eu sei que é difícil. Principalmente quando o parceiro não tá aberto. E o Dani, ele também fez aula de português no começo do relacionamento, mas era aula particular. E ele não se deu bem muito com a aula particular, porque ele é uma pessoa mais tímida, mais reservada. Então, ele se sentiu um pouco pressionado na aula. Ele, sei lá, fez alguns meses e ele aprendeu um pouco, mas ele não meio que bloqueou ele. Era particular e sozinho, né? E sozinho, Então, ele tinha que responder ele na hora, sabe? Ele se sentia um pouco pressionado, E aí, passou um tempão, e a gente foi pro Brasil umas vezes, e toda vez que ia pro Brasil, ele melhorava, assim, absurdo, porque ele não tinha opção, né? Então, ou eu traduzia, ou meu irmão traduzia, e meu pai falava meia dúzia de palavras em inglês, e metade o Dani em português, e ia que via, né? Tipo, dava certo. Dava certo. Não saiu uma frase inteira, mas ia. E ele sempre voltava do Brasil, melhor. E aí, na pandemia, ele fez aula online em grupo, que eu não me recordo, 6 ou 8 pessoas. E foi aí que ele teve um avanço muito, muito bom. Ele melhorou bastante, o vocabulário dele aumentou mais ainda. E aí ele fez, acho que uns 6 meses, talvez 8 meses, não me recordo. E quando o Liu nasceu esse ano, ele melhorou, assim, absurdamente. Porque você provavelmente... Porque eu só fico falando português em casa. Eu acredito também que o vocabulário que a gente fala com a criança o ensinando mesmo. É o copo, quer água. E aí eles vão aprendendo por osmose. Exatamente. Em casa foi a mesma coisa. Ele sabe, é muito parecido com o Seb, assim, ele entende muito mais do que ele fala, ele consegue, o vocabulário do dia a dia, ele sabe quase tudo, ele responde a maioria das coisas em inglês. Em casa eu falo quase tudo em português agora, ele responde em inglês. Quando uma conversa um pouco mais séria, é tudo em inglês, né? Óbvio, vai falar sobre... sei lá, alguma coisa. Finanças. Exatamente, isso. Aí é tudo em inglês, mas, por exemplo, vai trocar o Liu, tipo, se você quer atuar. Vai trocar o Liu, que o Liu comeu hoje. Ele fez cocô hoje. Bem isso mesmo. E ele sabe tudo isso. E ele responde. Algumas coisas ele responde em português, mas a maioria em inglês. E uma coisa também legal de comentar. Minha sogra tava aqui 2 semanas atrás e ela falou, água, falando, ela sabe umas palavrinhas, né?
E eu fiquei assim, eu tava lavando louça e ela tava lá atrás. Bonitinho. Eu quero entrar também nesse ponto com vocês, da aceitação da família, né? Porque também muitas se bloqueiam por conta, às vezes, a família não aceita ou a família não sabe. E aí fica constrangida de falar o nosso idioma. A gente sabe, né? Que por educação, quando a gente tem outras nacionalidades perto, a gente acaba falando em inglês. É muito difícil. Né? E os dois falam português. É quando eu falo, gente, que eu não falo inglês aqui, eu não uso inglês, porque meus alunos falam português, a equipe fala português, as mães geralmente falam português e os pais falam português. Onde que eu vou usar? Me fala, pupilinho, onde que eu vou usar o inglês aqui? Where? E esses dias também, a avó, ela foi buscar, né, o Liu. Ela chegou primeiro lá na escola e tão bonitinha, ela queria saber as coisas em português. Daí ela pegou e perguntou pra mim como que fala mesmo, porque ela já sabia, né, vovó em português. Ela falou, acho que primeiro vovô. Ela falou assim, vovó. Ela, vovó. Ela fazia assim pra ela. É porque eu falo vovó, tipo... Quando eu tá ligação, quando ela tá conversando com ela, eu falo em inglês, mas eu não falo... Pra ele. Pra ele eu falo, mesmo tá com ela, eu falo, cadê vovó Catrina? Tipo, eu falando em português, where's vovó Catrina? Eu falo vovó, e o tio e a tia que são padrinhos, eu falo Dindo e Dinda. Mesmo referindo a eles. Eu falo, oi Dinda, ou hi Dinda. Tipo, eu tento usar, porque eu quero que o Liu chame em português. E vai chamar. Vai. Se eles aceitam, né? Se eles aceitam. Eles falam, então... eles estavam fazendo Duolingo também, que é muito bonitinho. Olha, esse que é um ponto muito bom. Então, assim, entrando pra família, a família super aceitou a decisão de vocês, de ensinar os dois idiomas pro Liu. Eu tento, em casa, como eu disse, em português, e eu não traduzo por Dani. Por exemplo, eu tô falando com o Liu. Você quer mais... Óbvio que ele não responde, que ele é pititico, mas... Você tem essa comunicação, né? É importante essa comunicação. Só que eu não traduzo pro Dani o que eu tô falando com o Liu. Quando a minha sogra tá, eu acabo falando os dois. Eu não deixo de falar o português, mas porque ela pergunta, ela quer interagir, ela fala, mas o que você falou? Tipo, ela gosta de saber. Entender o que tá acontecendo. Exatamente. E aí eu acabo fazendo a tradução, não de tudo. Quando é uma conversa só eu e o Liu, beleza, mas às vezes eu falo, vamos passear, Liu. Aí eu falo pra ela, tipo, let's go for a walk. Falo pra ele em português, traduzo pro inglês pra ela entender o que a gente tá saindo pra passear. E pra ela tá tudo bem. Tranquilo. E pra vocês? Ai, olha, eu vou te falar que... A sua família já é multicultural, então já acho que... amiga... Não, assim, eles nunca falaram nada. E a minha questão é, mesmo se tivesse falado, eu ia continuar fazendo do meu jeitinho. Esse é meu jeitinho. Eu não ia dar muito... Você não ia dar o braço a torcer com relação a isso? Não dar o braço a torcer, porque é tão importante pra mim que, independente do que eles achassem, eu não mudaria de opinião. E como a Ellen, com as meninas e o Seb em casa, é 100% do tempo em português, né? Quando tem família, e se eu tô falando com as meninas, eu não traduzo nada. Nada? Não. Se eu tô falando com elas, eu falo sempre em português. A não ser que perguntem, como você falou, o que você tá falando? Aí sim, aí a gente traduz. Eu vou até entrar costumo sair de sexta-feira, né, minha manhã livre, né, a hora da terapia, e tomar café com as amigas. E aí, muitas vezes eu encontro a Carol e a gente vai no café lá próximo da ciranda. E eu acho isso muito legal, Carol, eu vejo. Porque, assim, as atendentes vêm falar inglês com elas, né, e perguntam se quer alguma coisa. A Carol olha para as meninas e fala assim, ela tá perguntando se você quer mais, quer. Na hora que dá, ela fala tudo em português. Fala obrigado, say thank you. Então, ela fala ainda em português e como, né, ela tem que se referir em inglês, ela já direciona uma questão. Ela tá eu acho que existe essa questão de, tipo, a gente sentir que tá excluindo o outro. Mas é muito pelo contrário. Eu tô pensando na minha criança e pouco importa o que o adulto maduro ali tá pensando do que eu estou fazendo, né? Então, se quiser julgar, que julguem, mas a minha prioridade ali é passar o português e como é importante, né? Então, se as meninas, elas têm alguma dúvida de tipo, mamãe, como é que fala toast em português mesmo? Aí eu falo, é torrada. Como é que é mesmo? Eu não lembro, tem que googar. Mas Mas é a sua língua com elas, né? Elas, é isso.
É, 100% do tempo. E aí, se o Seb tá em casa e eu tô falando com elas, a mesma coisa. Se eu tô falando com ele, eu falo inglês. Se eu tô falando com elas, ou em família, assim, alguma coisa, todo mundo junto é sempre em português. E aí, às vezes, eu traduzo para o Seb, né? Pra ele também Entender o que tá aprender e entender o que acontecendo. tá acontecendo. Porque, né? É bem interessante falando isso, porque como eu tô no começo, eu ainda tô aprendendo porque ele não fala, né? Então, a interação é uma via só, ele não volta muito. E eu sinto que um pouco de obrigação de traduzir, às vezes, quando tem alguém perto, principalmente a família, o Jinda, a Jinda. Eu sinto que eu preciso traduzir algumas coisas, mesmo quando eu tô falando só com o Leo. E eu não sei se é natural o que eu tô fazendo, ou é um mecanismo de tentar continuar como se estivesse num ambiente só, continuar aquela círculo de conversa. Mas é uma coisa interessante que você disse, de você estar incluindo a mais importante é o português para as meninas, não o que um adulto maduro... A não ser que perguntem, né? Sim, Igual sim, eu falei, sim. né? Num café, aí a gente traduz. Ou se sua sogra fala, Ellen, tô interessada, né? O que você falou aí? Óbvio que a gente vai traduzir. Mas eu tento não pensar muito. Na verdade, nem passa na minha cabeça. Eu simplesmente faço assim, porque sempre foi assim, né? Desde de bebezinho. E como não tem tanta interação com a família também, né? Todo mundo, cada um tem sua... O Seb é o mais novo, então todo mundo tem gente em todo lugar do mundo. A gente quase não vê família. Então, Você também tem pouca rede de apoio. Pouca rede de apoio. Então, o que a gente vê é isso aí. É num restaurante, é num café. Ou os amigos brasileiros. E a verdade é uma só, Ellen. Não tem uma receita certa, né? E isso, a questão de você ensinar o português, trazer a cultura, é um trabalho sem fim. Pra mãe, no caso agora, tá? Então, a gente tá falando com as mães, então é um trabalho sem fim. Então, assim, vai ser realmente da sua dedicação, da sua persistência, da consistência, do seu amor, da vontade de fazer acontecer, que isso vai vir. Então, se hoje, quando vocês estão em amigos, em família, e tem uma situação dessa, eu acho que a sua vontade do Liu aprender e deles participarem vai fazer com que isso seja natural pra você. Filho, vamos fazer isso, isso e isso. Olha, gente, eu tô falando pra ele que a gente vai sair e vai fazer isso. E não vai ser uma coisa constante, são poucos momentos que isso acontece, né? Então, porque logo ele vai estar falando os dois idiomas. Exatamente. Mas vai falar em português, ele vai traduzir, ele vai falar. E interessante um ponto que você falou, que eu acabei de me lembrar, quando eu cheguei aqui, eu fui childminder, e a mãe era francesa e o pai irlandês. E o menininho de 4 anos, e o francês dele, parecia que ele nasceu lá, sotaque 100% francês, e o inglês do sotaque de Dublin, e eles falavam só em francês, e ela não traduzia pra mim. não? Não traduzia, então quando ela tá conversando com ele, ela ia-se embora. Eu falava, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Me lembrei disso agora. E ela nunca falou nada, assim, tipo, desculpa nada, ela tocou a vida. Pode ser meio em francês, né? Tipo, pensar... na hora eu pensei... que na hora acho que a gente fica perdido, né? Foi assim, a sensação. E depois me acostumei. Depois eu me acostumei que no começo era assim, nossa, ela é só francês, né? Tipo, e ela não falava uma palavra. Você aprendeu francês? D'accord. Abajur. Ele me ensinava várias palavrinhas. Ele era muito bonitinho. E com relação a isso, né, questão de traduzir, eu acho que uma das épocas que mais tem matrícula na Ciranda são retornos de férias. Então... Porque fala muito inglês nas férias. Não, eu acho que entra 2 pontos, né, do retorno. O ponto da mãe visualizar que a criança não conseguiu interagir com a família, com os primos. Ah, tá, de férias no Brasil. Das férias do Brasil, desculpa. Entendi. Quando eles voltam de férias do Brasil, né, a mãe percebe que a família tentou interagir, a criança não teve interesse, porque não entendia nada do que a família estava falando, uma vez que a criança só está falando inglês, não conseguia brincar com os filhos, aí volta e quer aquele milagre que a Ciranda coloque o português dentro da cabeça da criança, e a gente começa com esse trabalho com a família. E outra coisa que a mãe volta exausta, como eu falei anteriormente. Então, assim, a mãe, ela fica o tempo todo traduzindo pra criança e pra avó, pra criança, pro marido. Na hora de comer... Sozinho, era isso aí. Eu não podia tomar abrir uma cervejinha aqui. Caralho, o que ele tá falando? Sorte meu irmão, eu socava meu irmão com o Dani.
Então, eu acho que quando elas chegam e as famílias chegam nesse momento, é a hora que eles mais procuram, porque é aí que percebe, né? Então, Sim. a família que não planejou, que A não falta. pensou com relação a isso, é ali na dor que acaba procurando e sentindo, Sim, não, eu preciso recomeçar, ensinar de algum jeito o português para criança e ali que a gente começa um novo processo. Não tem hora para começar, desde que comece, tem que acontecer. E quando vocês vão para o Brasil, vocês hoje, né, já estão muitos anos juntos, vocês costumam ir com frequência para o Brasil? Como que é a relação deles com o Brasil? Eles gostam, não gostam? Como que é o calor? Com relação à cultura? Como que vocês fazem? Ainda tem que traduzir tudo? Eles já tentam interagir um pouco mais? Me conta aí um pouquinho. A gente foi bastante vezes, a gente ia com mais frequência até a pandemia, né? Eu acho que a gente foi umas 4, 5 vezes. E ele adora. Gosta, Ele então? gosta muito. O Dani gosta muito. Leo O Leo não foi não ainda. foi, a gente vai agora em janeiro. Vai passar a temporada, A né? gente vai ficar um tempo e aí que vai ser, vai ser uma experiência boa. Principalmente do Leo, né, ter esse contato. Ele é muito peditico, mas o Dani, ele tá super empolgado, mais que eu acho. O Dani sempre fala. O Dani que costuma levar de manhã na escola o Leo. Então, ele tá sempre falando da viagem. Ele Tá tá super animado. Super animado. que Ele tá vem, pesquisando. amiga? Ai, não sei, amiga. muito mais do que eu Umas imaginava. semanas. E quando a gente ia, ele, como eu disse, né, ele voltava com um vocabulário melhor. Só que ele gosta demais, assim, não só a cultura, mas, por exemplo, comida. Mas no começo ele não comia nada, né? Hoje, minha filha, vai dar arroz, feijão, esquece a farofa. Menina, O quê, menina? Farofa Não, e eu pra fiz, ele. deixa eu contar, eu fiz uma farofa esses dias, uma delícia. Ele, nossa, ficou ótimo, mas da Carol é melhor. Mas o Sebe não come minha farofa. Não come a sua Não farofa. O quê? Olha, mas eu vou falar. Hoje, o Dani, na saída, ele falou assim... Não, acho que foi de manhã. Ele falou assim... Você já experimentou o açaí novo que inaugurou aqui? Eu falei, já? Nossa, uma delícia. Eu amei o açaí. Porque eu fui no outro café ali. Eu experimentei, eu não gostei muito, assim. Eu falei, já experimentou do Brasil? Já experimentei. Ele tem referência, gente. Aí eu falei, vai lá que você vai gostar desse daqui. Ele falou, É não. mais Ele pegou parecido o mesmo. panfletinho. Você sabe que as donas, sei lá... Da marca. É da marca. Ah, os são donos da veganas. marca. Não sabia, não. Uhum, tem até biscoff, menina. Eita, menina. Vamos lá. Corta. Eu sabia que a gente ia passar. Eu falei, tava muito tá focada a certo. conversa. Tá certo, é isso mesmo. Tem que compartilhar. Mas eu acho interessante, porque ele tem, né? Tem Tem referência. referência. E assim, Em casa- interessado no açaí. Em Feijão, casa tem ele gosta. muito. Tem Arroz, feijão todo dia. arroz, feijão, farofa, a gente come muito. Ele tem, por exemplo, vai panqueca. O panqueca daqui é só aquela doce, doce... Com limão e açúcar. Ou aquela com syrup, né? E aí eu apresentei a panqueca salgada, então a gente come, eu faço bastante. Então é uma coisa que é muito... Escondidinho é parecido, né? Que é o Shepherd's Pie, mas isso também é verdade. E feijão, sempre né? feijão, brigadeiro, eu faço Pão de beijo. Ele não E gosta. eles bebem Não gosta. cerveja? Ele gosta. Gosta? Sabe, Sabe, gosta. gosta? É. Estupidamente gelada do Nossa, Brasil? não, amor. Não? Ele Não. põe, deixa do lado de fora de casa. Daí já Só lá vale fora a já ele temperatura. é suficiente. Não, no Brasil. Não, No quando vai pro Brasil, ele não gosta de... Não gosta. Não gosta da cerveja lá no Brasil? Muito acho que ele- gelada. Ah, ele muito não- gelado, E não. aqui, pra ele, se deixar... Temperatura normal, né? Tá ótimo, não, mas tá legal. Não precisa, não tem... Porque já eu é um não costume, né, gente? É costume, Tem um pai que fala que eu gosto de ir no Brasil porque eu tomo uma estupidamente gelada. Eu falei, olha como que não, é. sabe, não curte. Eu, o Dani, eu acho que não me recordo, assim, dele falar. Mas agora, depois do podcast, ele vai querer Ele vai. experimentar e vai querer falar ainda. Estupidamente gelado. Vou ensinar pra ele. Lá, a gente já terminou, amiga? Já? Já Então, pode falou que falar. vão com frequência, gosta, né? Sim, ele tem... E eles vão agora. É. Vai ter experiência com o Leo lá. Meu Nossa, Deus vai do ser céu. maravilhoso. Quem sabe ele começa a andar lá. Ele tá até março pra andar. Tem prazo porque ele tem evento, março. Ele tá bucado. bocado que ele tem que andar nesse dia. dia. Ele tá já bem espertinho, ficando em pé, né? Pois Tá, é, tá menina. bem adiantado. Olha, sabe que o português lá em casa foi o primeiro idioma. Não sei se tem um nome. Não sei, tem um nome? Qual é o primeiro? A língua materna. É o português. Então, quando a Lua... Porque, de novo, né? Ela nasceu na pandemia, o Sebe trabalhava, eu ficava com ela. Então, ela ficou comigo até 2 anos e pouquinho.
E então ela falava só o português, entendia tudo em inglês e respondia em português. E quando ela começou a falar, ela começou a pedir pra eu traduzir. Mamãe, como é que fala? Não sei o que. Aí eu falava Inglês. e ela lá, ela ia e falava em inglês. Ou então pedia pra eu falar, mamãe, papai não entendeu, eu falo pra ele. Mas ela entendia tudo, não falava muito. E claro que a gente fica, né, você ficou, mas foi muito natural, porque ela entendia. Daí começou a ir pra começar a ver mais os familiares. E é muito rápido que eles aprendem, é muito rápido. Porque se eles não têm a necessidade de falar, porque era só eu em casa, né, o dia inteiro com ela, no caso. Ela foi uma semana de escolinha, acabou, voltou falando os dois, assim, fluente. Como se tivesse aberto a cabecinha e colocado dentro em inglês. E ela de pequenininha, ela já tinha uma percepção da língua da mamãe e a língua do papai, Sim, né? como o papai fala, como a mamãe fala. E tem uma história muito boa da Lua, porque a gente estava na ciranda e tem os livros que ficam de fácil acesso são todos em português e em cima ficam alguns livros em inglês. E ela queria um da parte de cima e ela falou assim, lê essa história. E tava a Lê lá na escola aquele dia. Aí a Lê falou, não, eu vou ler pra você. Aí pegou a história, começou a sentar, ela sentou, o livro era em inglês. Aí a Lê começou a abrir o livro, começou a ler a história pra ela. Ela falou assim, ela levantou, pegou o livro delicadamente, assim, da mão da Lê, e falou assim, esse daqui é da língua do papai. Deixa eu pegar um pra você ler. Gente, a cara da Lua é isso. Ela foi, pegou Eu outro acho que livro. essa pronúncia não é legal. E a Lê fala bem, porque a Lê também é casada com um irlandês, né? Brincando. Não, mas é muito engraçado, porque eu achei que era só comigo. Porque comigo ela não deu esse corte, assim. Às Mas vezes eu até começava a ler comigo. inglês, ela pedia, não, tia Tânia, lê esse outro aqui, ó. Nem se atreva. Você não tá... Não, tudo bem, Lu, melhor, dá isso daqui pra mim. E aí eu falei, não, ó, com a Lê vai ler. A Lê lê muito bem, daqui. Não, isso daqui é da língua do papai. Já associou, né? Que É a Lê língua do fala em papai, é a português. língua da mamãe. Muito engraçado, né? E a Mila também. Agora ela faz guess e guess. O que é E isso? guess em Em inglês. inglês. É porque eu não falo a língua da Mila. Eu não entendo. Tem um milês ali no meio, né? Não entendo. Português, inglês e milês, só, né? Só a mãe que entende a língua da criança de 2 anos, né? Ela falou isso. Exatamente. Mas ela já fala. Esse aqui, guess, mamãe. Na hora de escolher o livro, né? Que a gente... Não, então, nem respondi a pergunta. Qual que era a Você pergunta? Interrompe, ó. Desculpa, Já desculpa. acabou o efeito. Ah, não, da reverso cultura. De ir pro Brasil. De ir pro Brasil. Então, sempre foi o português, né? Que elas tinham facilidade. Então, ir pro Brasil, ela foi com 6 meses, foi com 1 ano e meio, foi com 2 e meio, que tava com a Mila na barriga. Depois foi mais uma vez com a Milinha pequena. No casamento. No casamento. E Então, esse acho que ano? foi 4 vezes e o Seb deve ter ido umas 6 já. E esse ano? Esse ano, com a Mas Mila vocês foram grande já. pouco tempo. Ficamos 3, né, semanas. Mas elas voltam, elas amam, elas se sentem muito confortável com o português. Assim, muito mais confortável com o português, ainda com o português do que com o inglês. Você acha que isso pode mudar? Eu acho que não. Eu acho que a gente sempre fala com a vovó, né? O dia inteiro não, mas todos os dias a gente fala com a vovó. Se não, um dia sim, um dia não. E liga pro padrinho, fala padrinho também, viu, amiga? Não ficou... E aqui a madrinha é madrinha, não é godmother, não, também. Fala madrinha. Madrina. Meu é Dindo e Dinda. Eu tô Aí. focando. Mas fala, ela já sabe. E fala com o padrinho, fala com o vovô. Então, a gente tenta manter a conexão ali. E elas adoram ir pro Brasil, adoram comer açaí, adoram paçoca, adoram ir na Brasileira, lá na Camila, né? Tia Camila, compra dadinho, adora farofa, tudo, assim. Elas Até o prato de comida deles, dá pra ver que tem muita referência do Brasil, né? O primeiro livro que minha mãe deu pra Lua foi um almanaque da Mônica, que é bem grandão. Então, tem as músicas, tem as cantigas, tem os trava-línguas, tem... Você já viu? Já. Esse daí, será que é o mesmo? Se quiser, eu te empresto também. Mas ela ama. Falando em ela brasilidade, sempre gostou. na casa da Carol, pode já cortar de agora que eu vou contar, tá? Lá estou eu na ciranda, porque a Carol inclui tudo, gente. Ela põe não só música infantil, toca MPB, toca reggae, toca pagode. Para, Ai, já sei o que você Eu vai falar. vou contar, gente. Eu quero que isso vá pro ar. Tem até áudio. Tem áudio. Eu filmei a tela, printei, filmei a tela mas do meu calma, celular, porque eu tem tenho uma que história gravar. por trás, vou Mas eu vou contar a história e justificar. você Vai. justifica.
Lá está a tia Tani com as crianças brincando na sala. Até o bochecho Mila, doendo. Mila, 2 anos e... Agora 6. 2 anos e 6. Menina, já, menina? Maio, Faz... junho, julho, agosto, setembro. Outubro, novembro. Vai fazer agora dia 31. 2,5. Lá está a tia Tani brincando com as crianças na sala, de repente escuta, assim, uma vozinha aqui no fundo. Só um ritmo. Arrumando as coisas brincando, né? Ninguém vai... Guess, como que é guess? Adivinhar. Só a melodia. Não, lá, Ninguém vai adivinhar que música que ela estava cantando. Faz só a melodia. Duas notas. Pablo, qual é a música? Sabão, cracá. Como que é o cracá que ela faz? Cacá. Sabão, cacá. Sabão, Carrinha, cacá. por quê? Aí eu... Não tô ouvindo. Não é Aí essa eu virei música, pra não é ela, essa eu falei, música. você tá falando, Milinha? Não, ele continua brincando. Aí eu... nada. eu falei, Daqui a não, pouco tô veio louca, o gente. Meu Deus do Falei, como céu. assim, né? Aí daqui a pouco ela... Sabão, cacá. Sabão, cacá. Na, 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 na. Aí eu... É o que eu estou ouvindo. Mas não faz Aí, parte da cultura brasileira? Cultura brasileira, gente. Anos 90 tá aí, né, minha gente? Carro da Carol, quando eu entro, tá tocando Quem Quer Água Mineral. Água mineral. Aí eu, Carol, vocês, por algum acaso, você ensinou sabão cracrá pra Mila? Você viu uma gargalhada. Não acredito que ela tá... Pois é, gente. Não, mas teve um, tipo assim, ai, filha, vamos abrir aqui, Mamonas Assassinas. Não foi assim. Como que e elas foi? nunca nem Conta. ouviram. Elas nunca ouviram a música. Tem uma versão Você diferente só em casa. cantou pra O elas. que aconteceu? Eu tava dando banho nelas, elas estavam na banheira tomando banho juntas. E aí começou, ai, bubble, bolha, sabão, cabelo. E a Mila tem cabelo mais curtinho, né? Daí eu fiz, Lu, olha que engraçado. Daí coloquei sabão e fiz bem em pezinho, né? Daí do que eu lembrei, na hora, cabelo em pé. Cabelo em pé. E aí eu comecei a cantar sabão cracrá. Mas é sabão cracá, não deixa os cabelos da Mila enrolar. Sabão sabão não deixa os cabelos da Lua de pé. Daí a gente Foi vai a rima. Aí Saiu, agora ela não chega na sabem. Alexa e grita com a Alexa pra Alexa colocar sabão pra cá. Lascou. Ainda bem que a A Alexa não entende a mileza ainda, porque... Ai, gente, muito bom. Então eu não acreditei cantando sabão. E agora tem a do Natal, né, gente? Mas essa daí a Lua já terminou. Eu não terminei, ela terminou sozinha, que é o do papel higiênico. Jingle Bell, acabou o papel. O Dani sabe essa música inteira. Limpa com o jornal. E aí eu falei, né? O jornal tá caro pra chuchu. Aí, O que eu vou Pra fazer? lembrar o meu. Bumbum. Não, eu só falei o meu, aí a Lua, cucu. Eu falo bumbum. Mas a Lua já entrou na rima. E ela já põe um negócio de pum, e xixi, cocô, pupu head. Mila fala agora, já ouviu essa? Que é isso? Cabeça de cocô, que o Zeb fala. Tipo, ai, pupu head. Ah, Fala lá. pupu head, entendi. Aí foi, agora é pupu head. Tem até um vídeo que a Rafa me mandou elas no ônibus. O que elas estão falando, Mila? Ela tava no ônibus e tinha, acho que 2 meninas na frente conversando em italiano. Elas estão falando em italiano, não sei o que elas estão falando, Mila. Ah, pupu head. Tudo é cocô, xixi, pum. Lá em casa. É aquela fase que é tudo engraçado. Enfim. Gostam do Brasil. Resumindo, Tem muita cultura brasileira. hit dos anos 90. Ela tá só gente. anotando o que pode e o que não pode acontecer na casa dela daqui pra frente. Ai, não meu Se Deus. Liu chegar falando Não, mas eu sabão... Ele ouve Emicida. Houve Não é Emicida, isso? mas Ai. aí, gente, eu tava cantando El Chan esses dias. Porque ele tava Qual que fazendo. era? Ele tava fazendo. Era assim com a mão, fazer yes, né? Aí eu comecei a falar. É o tchan, 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 tchan. Aí ele ficou feliz Olha assim. isso, E aí eu. olha aqui, ó. Aparece outra coisa, outra música também era o. Quando ele era petitico, ele tinha o Bonse. Aí eu ficava. Bonse, bonse, bonse. Pequenino. Não, era as meninas. Bonse, bonse. gente. Então vem essas coisas, né? Mas Ai, é legal manter, eu acho. Mas não um sabão cracrá uma o música- inteiro. Mas ela foi criativa na Foi, letra. foi. Mas Gostou. não Virou foi, uma tipo, paródia ela muito falar, boa. né? O cabelo da Lua de pé, né? Mas elas nunca ouviram. Sim. A Lua já chegou na escola pedindo pra cantar Seu Jorge. Felicidade. Ama aquela música. Felicidade. Ela canta do fofa. começo ao fim. Canta, ela canta Ama. inteirinha. A outra que ela amiga. ama é do Polo, né? Que também foi o que eu...
O do Polo, vocês lembram que tem uma música do Polo? Tô muito longe? Não, tá. É, Obrigada. Que era do Pirituba City. Isso é Pirituba City. Não? Tá, Não, enfim. é lá da sua região, da É, sua sou de quebrada. Pirituba, da minha quebrada. Mas foi por eles, e aí acabou, tava na playlist que eu tava mostrando pro Seb, eu acho, não lembro, que era aquela do Vagalumes, que ela ama. Oh, caçar mais de um... Canta do começo ao fim também. Ai, que fofo. Nath Ai, vejo a Roots, hora do cantam, Liu adoram. cantando. Até Marília Mendonça esses dias. Ah, que fofa. Vai aprender sertanejo com a tia Vai, Tânia. vai, sim, corta. Partiu. E agora que você falou que a Lua já tá maiorzinha, a Ellen ainda não tá vivendo essa situação, mas é um questionamento de muitas mães. Quando eles começam, eles saem desse ambiente totalmente em português, ou a maior parte do momento em português, e ingressam na escola, no preschool, né? Acho que já sai, vai pro preschool, Aqui, né? né? E aí depois tudo aqui. E essa mudança, né? Essa imersão no inglês e como o que aconteceu com o português dela. Hoje ela fala muito mais inglês, né? Ela tem um vocabulário perfeito, ela se comunica muito bem em inglês. Mas e como ficou o português? Mesma coisa. Ela sabe exatamente quem fala português e quem fala inglês. Então, acho que, assim, ela obviamente não tem essa destreza de dizer, esse aqui é português, esse aqui é inglês. Mas acho que pelo balanço ali do idioma, como que diz? A entonação, né? Ela sabe exatamente. E a pronúncia delas também, né? Dá pra perceber. Claro que ela volta, ela mistura. É completamente normal. E quando ela mistura, eu não repreendo, eu só repito falando a palavra em português, né? Pra ela saber. Às vezes ela nem sabe, né, qual é a palavra. Ou ela me pergunta... Porque ela aprendeu aquela palavra em inglês, mãe, né? Como é mesmo em português? Que fofa. Aí a gente traduz, ou em inglês, aí ela traduz. Igual hoje a gente foi buscar, eu dei carona pra uma amiguinha dela da escola. E às vezes ela sabe as coisas em português e ela quer traduzir pra amiguinha. Então aí ela pergunta. E olha que engraçado. Essa amiguinha engraçado, ai que engraçado, hahaha. Mas essa amiguinha, ela pegou carona com a gente por alguns meses, assim, 2 vezes por semana. E a gente tocava Frozen. E hoje a amiguinha, que já fazia um tempão que a gente não dava carona, ela pediu a Frozen em português, você acredita? Olha! Que legal. Muito legal. E aí ela tem um pouco de espanhol, porque a mãe fala espanhol, mas é irlandesa. Então ela fala, as palavras são muito parecidas com o espanhol. Ela conseguiu fazer a associação. E ela só tem 4, vai fazer 5 anos. Tem uma história legal também de tradução, né? Que a criança... Que uma amiga, ela tem filha de 2 anos e pouco, né? E minha amiga fala português, o marido fala russo, né? A língua mãe, mas eles se comunicam em português em casa. Ele tem um português muito fluente. E, óbvio, o inglês, que ela tá na creche, né? E aí, eu conversando, ela tava em casa e eu tenho um balanço na garagem. No jardim. E aí, ela falou balanço, mamãe. Tipo, viu o balanço, né? Aí, minha amiga falou, como que é balanço em russo? Ela olhou assim... E ela não conseguiu falar. E aí minha amiga disse, ela não sabe o que é tradução. Ela sabe o que é o balanço em português com a mamãe. E aquilo me deu uma explosão, assim, de loucura. Assim, meu Deus do céu, a criança não sabe o que é tradução. Não. É muito incrível natural, isso, né? E por isso que eu acho que a gente também tem que bater tanto nessa tecla de aproveitar essa janela, né? Essa fase da criança onde todos os idiomas que ela tiver imersa nesse momento vai para o mesmo setor, do mesmo lado no cérebro. É diferente pra gente que é adulto. A gente que aprendeu é do lado oposto. E o meu deve ficar numa gaveta escondida, né? Porque... A chave... Porque ele fica assim, ó, caçando lá naquelas fichas do outro lado. Não, deve estar do outro lado agora. Tipo, isso acontece comigo. Então, eu acho que quanto mais... acho não, né? Cientificamente comprovado. Então, quanto mais línguas a criança tiver imersa e ter essa frequência, né? Então, porque o que acontece, né? Chega numa fase onde a criança, os idiomas, tudo, né? Os idiomas, os movimentos, as atividades, coisas que a criança não está utilizando, então, principalmente na hora do sono, tem essa poda neural. Então, não está usando mais o português, o cérebro fala, não está usando isso daqui, vamos começar a cortar. Então, nesse momento, por isso que eu falo, gente, a gente não pode deixar isso acontecer, principalmente com os idiomas, né? Então,
tem que insistir, porque se tá usando, o cérebro vai falar, não, tá usando, mantém aqui, vamos mantendo, vamos crescer isso daqui. Se não tá usando, tem essa poda neural. Então, isso é que a gente fica batalhando para não acontecer. Então, tem que acontecer e para eles vai ser natural. Não vai ter esse negócio, como fala isso? Quando tá um pouquinho mais velho, eles já começam a entender, mas a língua da mamãe é a língua do papai, mas não... para eles é muito natural, né? Com quem conversa. Tem muita criança também na ciranda que falam 3 idiomas. Português, inglês, espanhol. Português, inglês, húngaro. Né? Então, a própria Marília, filha da Ted. Então, Marília chega na porta da escola, a avó tá indo levar de sexta-feira. Ela começa a falar em húngaro com a avó na porta. Elas fazem ali o combinado. Terminaram de falar, eu olho pra avó e falo assim, vó, é algum recado pra mim? Daí não, só tô falando que eu vou pra casa e quem vem buscar é a mamãe. Tipo, legal. Então, assim, Nossa, aí ela já vira pra mim, isso. ela já vira pra mim, já fala em português, aí se o pai chega, ela já fala em húngaro, e Olha se tá que o pai e presente. mãe junto, fala em inglês. Gente, eu acho isso fantástico, é muito admirável. É muito legal mesmo. A gente Trabalha- tá aqui, né? Eu cheguei Estamos aqui trabalhando sem para nada. isso. Exatamente. É um presentão, né? Imagina. Que a gente pode dar e, assim, não custa nada. Exatamente. Né? É melhor a gente custa o esforço, né? Então, é Sim, isso que a eu falo. energia. A energia, não o esforço, é a simples. dedicação não é Não é fácil. simples. E não é fácil. Eu tô vendo o quanto de tempo a gente tem que dedicar a isso, né? Não é... É muito fácil não ter o português. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho fora o dia inteiro. Quando eu tava procurando onde o Julio ia ficar, eu tava buscando Minder brasileira, porque eu fiquei com muito medo, porque eu fui trabalhar com o Leo tinha 6 meses, e eu pensei, meu Deus, é bem no comecinho, quando ele tá começando a entender, né? Então, eu fiquei muito preocupada. Aí, óbvio que você veio com a luz. Você conhece a Tani? E foi tudo, mudou. E eu não conhecia a Tani. Eu conheci a Tani com 2 anos também. A Lua com 2 anos. O que também foi, tipo assim, meu Deus, como que eu não sabia Pois da Tani antes? Pois é, Então, então... já divulga os seus seguidores. E como eu disse, é energia, porque não só energia, também é dinheiro. Você tem que comprar livros em português. Aí, quando eu tava grávida, eu comprei vários livros em português. Da Amazon, chegou em casa, tudo hora pois. É o português de Portugal, gente. Tudo hora pois. Xixi com CH. Aí eu comecei a ler e falei, isso aqui não faz sentido, não. Filho, esquece. Casa de Aí banho. já comecei, enfim, aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Eu não compro mais na Amazon os livros em português. Vou começar a estocar quando for pro Brasil agora. E é isso, é muito fácil com que a criança não fale português. Eu não tinha essa noção, porque é muito fácil falar também, né? Quando eu tava grávida, não. Meu filho vai ser igual as filhas da Carol, vai ser tudo português, mas, por exemplo, no meu caso, eu fico fora de segunda a sexta o dia inteiro. Se eu não tivesse conseguido a ciranda, se ele não ficasse com você o dia inteiro, se eu não tivesse conseguido uma Minder, tivesse que ir pra creche irlandesa, é o dia inteiro que a criança Não vai é a ficar. realidade de todo mundo. Exatamente. E se Então, você não tivesse também um companheiro que aceita, Exatamente, que também é. tem Por isso, esse interesse. E isso também, chegar em casa exausta. Óbvio que se eu não tivesse essa situação, que ter conseguido a ciranda e o Leo tivesse numa creche irlandesa, óbvio que eu não ia desistir. Eu Sim, ia a conseguir. cobrança também, Eu né? ia tentar. Nossa. Só que aí também é outra coisa. Eu chego em casa cansada. E aí tem que colocar uma musiquinha em português, ler um livro em português. Eu ia ficar um pouco mais tensa, talvez. Dançar El Assim, Chan. Pois é. Não dá. Tchan, 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 tchan. Então, é muita dedicação e eu tô trabalhando pra isso. Tem dias que é muito difícil, né? Não ter se empenhar, mas a gente, um dia após o outro, a gente vai aprendendo com vocês, então, nossa. Não, e que maravilhoso ter a Tânia ali do lado, né? Porque podia ser só aqui em Dublin. Imagine. A gente tem muita sorte. Desculpa, gente. Tem mesmo. Nossa, eu falo todos os dias como eu sou grata. Como eu sou grata. Porque não só pelo português, óbvio, isso é um plus. É essencial, assim, pro desenvolvimento do português do Leo. Mas fora o português... O acolhimento. Pra mim, o acolhimento é número 1. Não tenho o que falar, assim. É incrível o trabalho que você faz na ciranda. A sua dedicação com aquelas crianças. Ai, gente, muito Nossa, e obrigada. quando eu vejo, assim, os vídeos que você manda, assim, o jeito que o Leo, ele tá seguro, assim, ele tá confortável. É um lugar que ele se sente em casa. É um lugar... É a casa dele, assim. Ele passa muitas horas lá e ele se sente
acolhido. E fora o português, que, enfim... Eu fico muito feliz que vocês falam isso, porque eu me sinto privilegiada em poder viver em outro país, buscando a qualidade que eu estava buscando de vida, de tempo, de rotina, fazer o que eu amo, né? Trabalhar com o que eu amo, no meu idioma, trazendo a minha cultura, trazendo o que eu estou acostumada de trabalhar em sala de aula e ter famílias como vocês, né? São famílias que apoiam, que participam, que incentivam. E a Ciranda, eu falo para todo mundo, acho que um diferencial da Ciranda é a porta aberta. Isso é um diferencial. Eu conheço muitas mães que falam assim, nossa, eu nunca entrei na creche dos meus filhos, né? Que não conhecem. E a porta da Ciranda é aberta. Você pode chegar 3h, você vai entrar. Você pode chegar na hora da saída, independente. E aí eu vejo os dois pais muito interessados, né? Na hora que eles chegam lá para buscar e quer saber o que está colado na parede. De onde que é isso? Como fala isso daqui? Deve ser o Dani. E vocês têm... Não, mas O Sérgio tá toda a correria. o Sérgio tá na correria, mas se a Mila mostra alguma coisa pra ele, ele tá super interessado. Ele é super interessado. E aí, eu quero falar pra vocês que vocês têm os maridos que têm muito orgulho do trabalho que vocês estão fazendo. E eles mandaram uma mensagem pra vocês. Mentira! Mandaram. Mentira! Tem que pôr o fone, Acredito. Pupininho. Na televisão. Vai pôr na televisão. Então, aqui é o Seb, o marido Seb, a Lua e a Mila, o marido não da acredito. Carol. Mulher Gente. do céu! A cara do Lu. Calma aí. Ups. Não, a gente não tá ouvindo. Não. Por você. Volta um pouquinho, então. Ai, meu. Oi, fico muito orgulhoso por você. Ensinar as meninas o português. E por nos ensinar tanto todos os dias. E te amo. E tenho orgulho de você. Tenho orgulho de você. Ai, que fofa! Te amo. Oi, pessoal. Obrigado, Tani, pela oportunidade de praticar meu português. E obrigado, Ellen, por garantir que eu aprenda português. Eu estou muito feliz que eu aprender português desde o nascimento. É importante para ele conhecer sua cultura, é importante para seus avós, tias e tios. Que bonitinho. Sempre ajudarei Leo e ela nessa jornada e aprenderei mais português para me tornar fluente muito em breve. Já é. Ai, não acredito! Que surpresa boa! Muito surpresa mesmo. Obrigada. Gostaram da Obrigada, surpresa? Ai, amei. Que fofo. Obrigada. E realmente, a gente é fora da curva. A gente sabe que não... A gente estava falando, né, sobre... Você tem alguns outros modelos de amigas que também são brasileiras casadas com europeus. Não é fácil encontrar parceiros que aceitam, que apoiam, que valorizam nossa cultura, o nosso idioma, como parceiro de vocês. Mas a gente está aqui para mostrar que não é impossível, né? Então, e isso também não é só deles, isso é de vocês. Então, vocês valorizando a raiz de vocês, o idioma de vocês, com certeza vocês passaram isso para eles, né? Então, o quanto para vocês é importante, o quanto vocês têm orgulho de quem vocês são, de onde vocês vieram. E tenho certeza que tudo isso deve ser bem bom, que são essas duas famílias que estão hoje aqui representando muitas outras, que eu acredito, obviamente, e na Ciranda tem outras Já famílias conheço também, muitas também. né? No Que playground. que tem muitas famílias também, que infelizmente não é a maioria, então a gente está aqui para tentar ajudar esses outros, mas eles estão muito orgulhosos que vocês estão aqui compartilhando toda essa história, eles apoiam muito, e foi pedir uma vez para eles, eles toparam assim de primeira. Eu achei que eles iam ficar resistentes, Não, o né? Dani é super tímido, tô surpresa. Não é? Na hora que... O Seb é mais Seb da galera. Tudo. Topa da galera. E assim, eu falei, gente, pode ler. Eu sei que é muito difícil, porque pedir pra eu fazer em inglês já é muito difícil, né? Então, eu falei, pode ler o que vocês quiserem, mas não, pode deixar, a gente faz. E, tipo assim. Ai, a carinha fofo. delas ouvindo ele falar português. Engraçado, muito fofo. Muito Amei, mesmo. Obrigada. Gostaram? Adoramos. Alguma dica, gente, pra quem... Exatamente pra esse público que a gente tá buscando, assim, o que vocês deixam de dica?
não precisa ser exatamente o que aconteceu com vocês, mas exatamente assim, o que eu quero que vocês compartilhem, a ideia de vocês, uma dica. Ensinar o português como língua de herança, sim ou não? E por quê? Praticamente isso. Sempre, pra mim, desde sempre, era uma ideia que eu tinha, né? Se eu tivesse filhos fora do Brasil, que eu queria que eles pudessem entender a família do Brasil. Não só isso, mas como a nossa cultura, enfim. Mas também, de novo, voltando, não julgo. Entendo, né? A Ellen compartilhou até essa questão de estar fora o dia inteiro, de não ter opção, de não ter uma creche ou uma Jordão ou uma Tani na vida deles. Mas, pra mim, não foi tão desafiador porque estive com elas desde o começo. Então, foi mais natural. E é legal também ouvir o seu lado, porque eu, obviamente, não tinha pensado nisso. Que é isso, né? Imagine se a mãe tivesse trabalhando o dia inteiro e não tivesse outra opção, a não ser deixar uma creche irlandesa onde o português não seria falado. Mas tem coisas pequenas que, se você olhar, parece pequeno, mas que vai fazer uma grande diferença. Por exemplo, lá em casa, nós não começamos... Também pode não ser a realidade de todos, mas a gente tentou adiar o máximo possível a introdução de telas, né? Porque a gente sabe que pode ser linkado com o atraso de fala. Então, a gente tentou o máximo que a gente pôde. Também entendo que é uma rede de apoio de muitas famílias, né? Não julgo também, mas se tiver a oportunidade, adiar. Lá em casa, a gente lê sempre um livro em português e um livro em inglês antes de dormir, ou quantos elas quiserem durante o dia. Mas pelo menos um livro em português e em Hoje inglês antes de dormir. Hoje a gente muda por conta das idades. Às vezes a gente lê junto algum mais fácil pra Mila entender. Mas enquanto o Seb tá lendo pra Lu, eu tô lendo pra Mila. Depois a gente troca e depois elas vão dormir. Outra coisa, música. Sempre... não sempre, mas... português é muito... quase sempre a nossa primeira opção. E também a TV, né? Quando introduzir, por que não que seja em português? Né? Porque não deixar também elas explorarem não só o nosso vocabulário, mas palavras que eu não falo em casa para elas ouvirem. Palavras novas, né? novos sotaques. E também o contato com a família, que é por vídeo, que a gente acha muito, muito importante. E não só por conta do português, mas também para criar esse vínculo de eu saber que mesmo as meninas vendo a minha mãe 2 vezes por ano, que a minha mãe vai chegar aqui e elas não vão hesitar em ficar com a minha mãe. Como se elas já conhecessem e vissem todos os dias. Bacana, muito bom. E pra você, Ellen? Como eu tô ainda nesse processo de entender, eu vou dar as dicas que eu tô fazendo, né? Mesma coisa da Carol, música, eu coloco muita música em português com o Lil. Não só música que eu escuto, eu prefiro MPB, eu não escuto música internacional, mas as músicas de criança em português, tanto é que eu não sei nenhuma música em inglês de criança, só eu ia falar a caceta do Rap Song, que é a única... Rap Song que ele adora. que ele adora. Menina do céu, não aguento mais essa música. Mas enfim, música em português. E que mais? Eu acho que tentar o que dá dentro da sua realidade. Mas tentar, exatamente. Como minha realidade é diferente de outras mães, então, mesmo se na situação que esteja numa escola irlandesa, não desista. Eu acho que vamos um pouquinho cada dia, um pouquinho no final de semana, talvez amizades com outras crianças que tenha pai ou mãe brasileiro deve também ajudar. É uma coisa que eu penso muito, porque os meus amigos aqui, os meus amigos, melhores amigos, os mais próximos são brasileiros. Eu tenho conhecidos, amigos irlandeses de outras nacionalidades, mas eu sinto que a brasilidade é diferente. A gente tem Os uma... Paranauê. Tem o Borogodó. Então,
Eu queria muito que ele tivesse também, e talvez ele não vai ter, porque é uma outra realidade, né? Então, eu acho que pensando nisso, a comunidade junto, por exemplo, eu que me mudei agora para perto de vocês, é incrível você ter uma rede, que não é uma rede de apoio, mas é uma rede de Se torna uma rede de apoio. se torna, exatamente. Então, eu acho que fazer o que dá dentro da sua realidade. Se você tiver mais opções, mais tempo, mais energia, enfim. Mas buscar, né, um caminho para ensinar. Meninas, eu só tenho a agradecer. Eu que tenho a agradecer. Eu não falei no começo que eu... Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Fiquei até surpresa por eu não ter, assim, uma criança que já fala e que já tá toda engajada igual a Mila e a Lua. Mas eu fiquei muito honrada. Desculpa. Não, eu acho que vocês têm muito a acrescentar para muita gente. Porque, assim, tanto a família que se espelha... Que se espelha, minha família tem esse formato legal, meu marido também curte. Como aquela que o marido, às vezes... Nem tem filho, não parou para pensar com relação a isso. Acho que daqui, dessa conversa, tem muita coisa para compartilhar com muita gente. Os maridos, às vezes, que não param para pensar, tipo, se acomodam. Às vezes não é por mal. Às vezes pela falta de conhecimento... por estar acomodado no idioma, no inglês, e não parou para pensar num futuro. E fala, poxa, eu posso tentar, sabe? Não precisa se prender, dá para mudar, dá para melhorar. Tem muita coisa aqui que eu acho que vocês trouxeram muitos pontos importantes que acho que vai ajudar muita gente com relação a essas famílias expatriadas. E eu só tenho a agradecer, gente. Eu sou muito feliz por compartilhar os meus dias com vocês, com os pequenos de vocês. E é isso. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar que eu não perguntei? Não, acho que foi tudo. Eu achei que ia ser assim, só pi, pi, pi. Mas elas se comportaram bem, né, Pupilinho? Foi bem. Foi bem, né? Nem saiu um palavrão. Aí eu falei no final. Não, mas ele falou. O cacete, né? Mas tudo bem, não. Eu achei que ia ser Mas, todo... primeira pergunta, antes de começar, eu falei, Tani... Pode falar palavrão? Até que a gente não saiu da... Eu achei que a gente ia falar uns assuntos aleatórios, porque a gente tem esse costume, mas... Outra série, né? A gente pode falar. Na mesa do bar. Pode, gente, pode. Eu faço um roteiro, mais ou menos, porque, assim, são muitas perguntas que chegam, às vezes, no Instagram da Ciranda. Então, que nem eu falei, com mãe irlandesa é fácil, quero ver se fosse um pai. Pai não tem interesse. Isso? Falaram. Quando foi da Frida, né? Falaram, mãe tem mais interesse, né? Se fosse o pai, é muito difícil o pai, gente. Os pais da Ciranda, eu tenho muitos pais. Eu conheço muita gente, que o português do marido é muito fluente. O Dani arrasa. Não, ele arrasa, mas ele não é fluente. Mas por mais que até o Seb não fale, mas a gente fala muita coisa em português com o Seb. O Seb entende tudo. Não, ele entende 80%. E o que ele sabe, ele responde em português. Não, tem muitas famílias que eu conheço que o português é falado bastante. E também conheço outras famílias que o português não é falado nada. Então, talvez seja meio a meio, eu acho. Meninas, muito obrigada. Se deixar a nossa conversa aqui, menina, vai. Deve ser meia-noite já. Marula. Gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Espero que a nossa conversa chegue a muitas pessoas, muitas famílias que também vivem esses desafios, né, da família expatriada, da família que não tem a rede de apoio, que pensa nesse futuro dos nossos pequenos, que quer ensinar o português ou não parou para pensar com relação a isso e agora é hora de pensar e começar a tomar uma atitude. Sigam o nosso Instagram da Ciranda, @ciranda.ireland. Também temos agora o podcast no YouTube e também no Spotify. O link está lá no nosso Instagram, tem um link lá no nosso Instagram. E é isso, eu tenho certeza que o que a gente conversou hoje vai ser muito rico para muita gente. Esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que é por horas ainda, mas... Vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Obrigada pelo convite. Muito obrigada ao português, à cultura brasileira, a tudo. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!